Estimado diácono Sandoval, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, no documento Lumen Gentium, a igreja afirma que nós somos uma igreja una. E nessa unidade, ela se divide em igreja peregrina, padecente e triunfante. É uma unidade. Porém, nessa unidade, existe essas três realidades. A igreja peregrina somos nós, que estamos peregrinando ainda aqui na terra para o céu. A igreja padecente são aqueles que morreram e estão na espera de entrar no céu. E a igreja triunfante são os santos, que já estão na glória de Deus. E nós estamos unidos pela fé. E estamos unidos, sobretudo, caríssimos irmãos e irmãs, justamente como o próprio documento vai nos dizer, no plano espiritual. Pelo espiritual, nós permanecemos unidos aqui como peregrinos, estamos unidos aos nossos falecidos, estamos unidos também aos santos. Os santos como os nossos intercessores, aqueles que estão diante da glória, diante de Deus, intercede por nós. Eles intercedem todos os dias, quando nós buscamos a face de Deus e pedimos aos santos, os nossos santos de devoções, para que interceda pela igreja peregrina que somos nós. E a igreja nos assegura que os nossos falecidos, eles são contemplados com as nossas orações. Por isso, hoje, não é uma missa de memória. Estamos lembrando os nossos falecidos, mas a igreja está a nos dizer, estamos unidos àqueles que nos precedem no caminho para o céu. Então, amados irmãos e irmãs, a igreja ela não se divide, permanece una, mas cada um no seu tempo. Nós estamos aqui, no plano terrestre, mas os nossos entes queridos, eles já se encontram no plano espiritual. Mas a nossa fé, a nossa oração, ela alcança todos. Assim como os santos, ao interceder a Deus, alcança-nos as suas intercessões, as nossas orações aqui nesse momento alcança aqueles pelos quais nós estamos rezando. Os nomes que aqui foram apresentados e aqueles que nós estamos guardando em nosso coração e em nossa memória. Por isso a missa de hoje ela tem um sentido muito importante. Nós estamos aqui reunidos nesse campo santo não para celebrar a morte, mas estamos aqui para celebrar a vida. Estamos aqui para lembrar que nesse lugar fica sim os nossos restos mortais. Mas o ser humano, a pessoa, ela parte para o plano espiritual. Por isso a igreja nos reúne no cemitério para lembrarmos que nós, todos nós, teremos um fim um dia. Um dia todos nós chegaremos também a esse estágio de finitude aqui na terra. É próprio do ser humano, é próprio da humanidade. Mas nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que aqui não é o fim. A vida não se termina aqui quando nós sepultamos um ente querido ou quando um dia nós formos sepultados também. A vida não termina aqui. Por isso a igreja nos convida hoje a celebrarmos aqui, não a morte, mas justamente a vida. A igreja nos convida nesse lugar tão silencioso para nos dizer que nós somos homens e mulheres convidados a continuar trilhando na perspectiva da vida eterna e que de fato ela existe. Por isso a palavra de Deus que nós ouvimos hoje vem justamente fundamentando tudo aquilo que a igreja nos ensina. No livro do Jó, na leitura do livro do Jó, nós encontramos ele afirmando: gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo,
cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiver destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão e não os olhos dos outros. Isso é fé. Isso é acreditar verdadeiramente na ressurreição. É acreditar na vida eterna. É saber, caríssimos irmãos e irmãs, que a vida não termina nesses túmulos. Mas no plano espiritual nós viveremos eternamente. Mas de que maneira nós iremos triunfar na presença de Deus, entrar no plano espiritual, assim como todos os santos já se encontram? São Paulo, na carta aos Coríntios, vai nos advertir acerca de que o pecado entrou no mundo e por meio do pecado entrou a morte. Mas também a salvação entrou no mundo por meio de um homem. E por isso, então, todos nós em Cristo Jesus somos salvos. E Jesus veio justamente para destruir o pecado e destruir todas as consequências do pecado. E a consequência do pecado, caríssimos irmãos e irmãs, nós sabemos que é a morte. Mas não é a morte que nos leva ao túmulo, mas a morte que nos leva ao inferno. Por Jesus veio para destruir justamente essa morte. Por isso hoje, São Paulo, com muita clareza, com muita consciência da missão de Jesus, ele vai afirmar justamente o seguinte: pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Mas quando ele disser, tudo está submetido, é claro que está excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo. Compreenderam o que São Paulo está dizendo? Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés, mas quando ele disser tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo. O que significa submeter tudo a Cristo? É se tornar, caríssimos irmãos e irmãs, verdadeiramente cristãos nesse mundo. Tudo que nós somos, tudo que nós temos deve estar submetido ao Senhor Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa história. Ele é o Senhor que nos conduz e nos orienta, que nos chama e que nos envia. Então, todos aqueles que viverem nesse mundo e submeter a sua vida, os seus planos, os seus projetos, a sua família ao senhorio de Deus na pessoa do seu Filho Jesus, esse está excluído da morte, mas viverá eternamente. Por isso, São Paulo afirma com muita clareza, é claro que está excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo e em todos. Por isso, então, nós agora somos convidados, a partir de São Paulo, a refletir sobre a nossa vida. Será que nós estamos vivendo, caríssimos irmãos e irmãs, submetidos ao amor de Deus por meio de Jesus Cristo? O que temos feito da nossa vida? O que temos feito, caríssimos irmãos e irmãs, da nossa existência? Como estamos vivendo a nossa vida nesse mundo? Estamos vivendo em comunhão com o Senhor? Eu vivo todos os dias movido pela fé em Jesus Cristo. As minhas ações, as minhas atitudes, aquilo que eu faço, o que eu penso, tudo que eu faço e penso, as minhas ações e atitudes estão submetidas ao Senhor Jesus. É Ele que conduz a minha vida, é Ele que conduz os meus pensamentos, as minhas ações, o meu jeito de ser e estar nesse mundo. Pois São Paulo nos adverte, e nós somos chamados então a refletir
e a trazer para a nossa vida justamente essa advertência e exortação de São Paulo. É preciso submeter-se a Cristo para que um dia Ele possa então nos levar para a presença do Pai. Então, amados irmãos e irmãs, faz-se necessário pedir ao Senhor nessa manhã que nos conceda então essa graça, a graça da verdadeira conversão, a graça da verdadeira fé, que possamos cada vez mais acreditar em Jesus Cristo como o caminho e que nos leva à vida eterna e buscar viver a partir de Jesus, estar unido ao Senhor todos os dias. E por fim, amados irmãos e irmãs, ainda somos advertidos pelo próprio Jesus. É preciso que estejamos sempre prontos, que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. É preciso estarmos preparados todos os dias, porque Deus vai nos chamar e nós não sabemos qual será o dia e a hora que Ele vai nos chamar para estar com Ele. Que Ele possa nos encontrar assim, preparados, vigilantes. E de que maneira estamos preparados? Quando buscamos todos os dias caminhar na graça de Deus, fugindo dos pecados e assumindo uma vida de santidade. Pois, amados irmãos e irmãs, a cada dia o tempo se abrevia para todos nós. E por isso, então, precisamos nos preparar cada vez mais para estarmos prontos para o dia que o Senhor nos chamar, para ir estar com Ele, que nós possamos ir com o coração em paz, levando nas mãos os bens, levando nas mãos os frutos da nossa fidelidade ao seu Filho Jesus, e a Ele, então, apresentar tudo aquilo que de bom nós realizamos aqui. Pois, amados irmãos e irmãs, a nossa bondade, a nossa caridade, o bem que nós realizamos aqui na terra, conta muito em função da nossa salvação. Por isso, hoje, nós aqui nos reunimos não para chorar os nossos mortos, não para sair daqui com um coração triste, mas nos reunimos aqui para nos encher de fé e da certeza da ressurreição. Que o Senhor Jesus possa cada vez mais suscitar em nosso coração a alegria de pertencer a Ele. E nós pertencemos a Cristo quando recebemos a marca indelével do batismo. Pelo batismo, caríssimos irmãos e irmãs, não estamos mais submetidos à morte, mas estamos submetidos a Cristo Jesus. Por isso devemos viver como tal. Que o Senhor nos ajude a perseverar nesse caminho de santidade e que Nossa Senhora, a nossa grande intercessora no céu, que possa sempre olhar por todos nós e pela igreja padecente que está caminhando em direção à vida definitiva. Que o Senhor tenha sempre misericórdia da igreja padecente e da igreja peregrina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.